Saudações, amigos, sejam todos bem-vindos a esta apresentação especial desta hora. Que as bênçãos de Cristo repousem na sua vida. Demos início ontem à nossa 24ª temporada de atualizações proféticas e eu espero que esta seja também proveitosa para a sua vida. Dizer que logo após esta atualização daremos início a estudos maravilhosos, fascinantes, interessantes da Palavra de Deus. Não perca. Irmãos, realmente todo mundo está indo para Roma. Eu mostrei ontem para vocês que um grupo de aproximadamente 100 ou mais de 100 monges budistas foram ao Vaticano ter com o Papa, beijaram a mão do Papa e estiveram prontos para ouvir o que ele tinha para dizer. Mas, irmãos, algo estranho e fascinante está acontecendo, porque só nesta semana, vários encontros, vários grupos estão indo lá ao Vaticano. A pergunta é, vão fazer o quê? E desta vez, há algumas horas, na verdade, o Papa recebeu aplausos de um grupo de líderes religiosos numa conferência de diálogo interreligioso organizado pelo movimento dos focolares. Irmãos, vejam aqui, 3 de junho de 2024. O Papa diz: o diálogo interreligioso é necessário na luta pela paz. Ok. Irmãos, vejam aqui estas imagens. Como os diferentes líderes religiosos do mundo, protestantes, muçulmanos, hindus, budistas, espíritas, enfim, de diferentes religiões, estão olhando para o Papa e beijando a mão do Papa. Realmente, falou Samuel Battioti na revista Sinais dos Tempos, de dezembro de 1987, ele diz que o Papa está sendo hoje admiravelmente bem-sucedido, obtendo ampla aceitação como Papa Urbis et Orbis, o pai espiritual de Roma e do mundo. Vejam, irmãos. E há quem diz que estas coisas são normais. Bem, a Crisis Magazine, que é um site católico de notícias e artigos, lançou agora uma publicação que eu garanto-vos, irmãos, que se os protestantes do mundo lessem, rapidamente sairiam do movimento ecumênico. Mas por que não saem? Simplesmente porque eles não lêem, porque eles não estudam, não estão dispostos a acreditar em nada mais do que a beleza do movimento ecumênico. Sim, e aqui eles falaram sobre o novo ecumenismo. Eles estão deixando de lado o antigo ecumenismo para abraçar o novo ecumenismo. E eles nos mostram as estratégias que a Igreja Católica Romana deve usar entre os protestantes para atingir a plena unidade católica. Vejam aqui, irmãos, 31 de maio de 2024. Rumo ao novo ecumenismo. Eu pergunto, qual é esse novo ecumenismo? Que diferença tem ele com o velho ecumenismo? Vejam, é dito, o velho ecumenismo falhou. O que precisamos hoje é de um novo ecumenismo, dedicado à unidade através da plena comunhão com a Igreja Católica. Eu não acredito que eles disseram isto. Eu não acredito que eles escreveram isto e ainda assim os protestantes vão ao movimento ecumênico, simplesmente porque eles não lêem. Se lessem isto, mudariam de abordagem, irmãos. Vejam, eles dizem aqui, mas antes quero ler uma passagem no livro Grande Conflito, página 565. É dito, são de grande alcance os planos e os modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio. Irmãos, preparando-se para quê? Preparando-se para o quê? Readquirir o domínio do mundo. Restabelecer o quê, irmãos? E desfazer tudo o que o protestantismo fez. Todo aquele trabalho dos reformadores, de Martinho Lutero, dos príncipes alemães, está sendo jogado abaixo, porque os protestantes agora não lêem e não estudam a Bíblia, infelizmente. Vejam que é dito, irmãos, nesta revista, os bispos devem envolver ativamente os ministros protestantes nas suas dioceses, com o objetivo expresso de levar congregações inteiras à plena comunhão. Qual é a estratégia do papado neste novo ecumenismo?
eles dizem que os bispos devem envolver os ministros protestantes nas suas dioceses para levar as congregações inteiras, congregações protestantes inteiras, à plena comunhão católica. E eles dizem também, desta mesma forma, os bispos devem formar especialistas teológicos, bem versados na doutrina protestante, homens e mulheres de evidente santidade e aprendizagem eminente, capazes de gerir um diálogo construtivo, destinado a quê, irmãos? Destinado a remover obstáculos no caminho para a unidade católica. Por que mesmo depois destas palavras o movimento ecumênico vai continuar a crescer? Os protestantes vão dizer, vamos nos perdoar todos, vamos nos amar, porque o ecumenismo é maravilhoso. Por que vai continuar o movimento ecumênico? Resposta, porque os protestantes não lêem. Se eles lessem isto, mudariam de abordagem. Aqui o papado está a dizer que o objetivo é remover obstáculos no caminho para a unidade católica. E eles dizem que a unidade cristã deve ser, só pode ser, unidade católica. Que todos os católicos, especialmente aqueles dotados da nobre categoria de bispo, abracem o novo ecumenismo. Qual é o novo ecumenismo, meus irmãos? Que os bispos católicos influenciem protestantes, para que transformem suas congregações, para que abracem assim a plena unidade católica, porque a unidade só pode ser católica, para que as palavras de São Paulo possam em breve ser realizadas sem advertências ou restrições. As palavras em Efésios, que todos nós cheguemos à plena comunhão, não em Cristo, mas no catolicismo. Bem, irmãos, bem que falou o jesuíta católico Daniel Mason em 2007, quando escreveu seu livro A Global Nation. Ele diz que os jesuítas, enquanto estão sendo formados, eles fazem um voto. São instruídos a agir desta forma. Veja, irmãos, até agora você foi ensinado a agir como dissidente entre os católicos romanos para ser um católico romano e para ser um espião mesmo entre os seus irmãos. Entre os reformadores, para ser um reformador. Entre os protestantes, geralmente para ser um protestante, obtendo sua confiança para buscar até mesmo pregar em seus púlpitos. Esta é a abordagem do jesuitismo, a forma de trabalhar do jesuitismo. Infiltrar-se nas congregações protestantes de diferentes religiões, a fim de trazer de volta todo mundo para Roma. E é muito triste saber que mesmo alguns teólogos nossos parece que não lêem, parece que não estudam e buscam então se envolver no ecumenismo, tudo para que tenhamos credibilidade. A list that is called Christian World Communions, meaning churches that are considered genuinely Christians. Para que eles tenham várias listas. Uma lista chamada Comunhões Mundiais Cristãs, ou seja, igrejas que são consideradas genuinamente cristãs. Now, Adventists have been diligent since Birdbeach and after John Graz and myself now to make sure that we will be kept on that list with genuine Christians. That's part of our work. Agora, os adventistas têm sido diligentes desde Bird Beach, depois John Graz e de mim agora, para ter certeza de que seremos mantidos nessa lista com cristãos genuínos. Isso faz parte do nosso trabalho. Bem, queremos ter credibilidade. Agora, à luz destas declarações papais, será que ainda vamos participar realmente no movimento ecumênico? Está claro o que Roma quer. Irmãos, lemos aqui. Boyd Barrett, um jesuíta católico, escreveu o seguinte, que sua linguagem tem se tornado um pouco mais moderada, mais civilizada, mas por detrás dessa linguagem o pensamento permanece o mesmo. Roma não muda, meus irmãos. O pensamento é o mesmo. A mesma Roma que dominou o mundo durante 1260 anos, perseguindo e ditando, obtendo supremacia sobre reis da terra, é a mesma Roma hoje que busca restabelecer sua autoridade. Vejam, Roma se encurva para conquistar. Ela procura, tanto quanto possível, crescer na estima pública, revelando que
uma falsa pretensão de interdenominacionalismo. Quando vemos Roma unindo-se com os budistas, quando vemos Roma unindo-se com o Islã, aparentemente somos todos irmãos, aparentemente não há diferença entre religiões. Isto é falso, porque Roma mostra uma falsa pretensão de interdenominacionalismo. Roma crê que somente a Igreja Católica é verdadeira, com a exclusão de toda forma de culto. Queridos irmãos, nós vamos entrar num tema bíblico. Agora nós queremos falar sobre a boa nova da salvação. Queremos falar sobre Cristo. Queremos falar sobre vida eterna. Eu convido você a uma pequena oração. Pai querido, obrigado porque os eventos finais nos mostram em que tempo estamos vivendo. E agora nós queremos aquecer nosso coração com a bendita palavra. Venha nos inspirar, venha nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre será assim agora. Teremos uma atualização, depois um estudo da palavra de Deus. Vamos falar sobre 3 passos para a eternidade. Quando nós lemos a Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, encontramos algo interessante. O Paulo diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Eu fiz questão de sublinhar, e sublinhem vocês também, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Paulo diz aqui que Cristo nos salvou, não por nossas obras, nem por nossos méritos. Cristo nos salvou. Paulo coloca aqui a salvação no passado. Já fomos salvos. Sabem, existem alguns amigos que pegam esse texto e dizem que nós não precisamos fazer mais nada. Cristo já nos salvou. Nós podemos viver de qualquer maneira, podemos fazer o que quisermos. Já fomos salvos, pois Cristo nos salvou. Bem, irmãos, só que a abordagem de Paulo não termina por aí. Nós vamos encontrar outros versos da Bíblia que Paulo fala algo aparentemente contraditório, mas ele não se contradiz. Vejamos agora, 1 carta a Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz a Bíblia, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Uau! Paulo primeiro disse, lá em Timóteo, que nós fomos salvos por Cristo. Ele coloca a salvação no passado. Fomos salvos por Cristo. Mas agora ele diz, para nós que somos salvos, ele coloca a salvação no presente. Em outras versões aparece, para nós que estamos sendo salvos. O que Paulo está querendo dizer? Ou já fomos salvos, ou estamos sendo salvos no presente. Mas a história não termina por aqui. Queremos complicar um pouquinho mais a situação. Vejam, amigos. Romanos 5, verso 9. Paulo diz, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora Paulo vem para complicar tudo. Ou já fomos salvos, ou estamos sendo salvos, ou ainda seremos salvos. Como compreender uma coisa destas? Irmãos, ou já fomos salvos, não por nossas obras, nem por nossos méritos, ou estamos sendo salvos, de acordo com Coríntios, ou ainda seremos salvos, de acordo com Romanos. A verdade é que Paulo não está se contradizendo. Ele está falando de 3 aspectos da experiência da salvação. Quais são os 3 aspectos da experiência da salvação? Notem muito bem, irmãos. Os 3 aspectos da experiência de salvação são justificação, que é a salvação no passado. É por isso que ele disse, lá em Timóteo, nós que fomos salvos. Segundo aspecto da experiência da salvação, santificação, que é a salvação no presente. Por isso que ele disse lá em Coríntios, nós que estamos sendo salvos. Terceiro aspecto da experiência da salvação, glorificação, que é a salvação no futuro. Por isso que ele disse em Romanos 5,9, nós que seremos salvos no futuro. Entenderam? Justificação, santificação
e glorificação. São os 3 aspectos da experiência da salvação. O que é justificação? Irmão, justificação é a salvação da pena do pecado. De acordo com Romanos 6, verso 23, que é um texto que eu amo, a Bíblia nos diz que porque o salário do pecado é a morte. Quantos pecaram? Todos nós pecamos, portanto, todos nós merecemos a morte. Mas vejam, o texto não para por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus nos substituiu através de sua morte. Ele tomou a morte que nos pertence e nós tomamos a vida que lhe pertence. Percebem? Isto chama-se justificação. Fomos salvos da pena do pecado. E a pena do pecado é a morte. Segundo aspecto, santificação. O que é? É a salvação do poder do pecado. Irmãos, depois de sermos justificados por Cristo, quando o crente aceita Jesus como seu salvador pessoal e se batiza, entramos num período de santificação, que é a salvação do poder do pecado. Porque na justificação, nós apenas aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas ainda convivemos com o pecado ao nosso redor, ainda sofremos tentação, ainda sofremos falhas e quedas. Enquanto ainda no mundo, nós seremos tentados a pecar. Sofreremos tentações e provações diariamente. É por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 10, ele diz que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, nós somos pecadores, ainda vivemos em meio ao pecado, mas precisamos vencê-lo em nome de Jesus Cristo. Até Paulo resumiu o conflito que o cristão experimenta logo após a justificação. Quando recebe Cristo como seu Salvador, 2 naturezas então se formam, ou uma nova natureza aparece, a natureza de Cristo. Ela guerreia contra a natureza carnal, contra a natureza pecaminosa humana. 2 naturezas então começam a brigar. Ele diz que não faço o bem que quero, mas o mal que não faço, esse faço. Irmãos, quantos de nós já nos encontramos numa situação assim? Em que sabemos que o certo é este, o errado é aquele, mas muitas vezes nos achamos fazendo o errado de forma muito mais fácil. Que às vezes fazer o bem parece muito difícil, mas é por esta batalha entre o bem e o mal, entre estas 2 naturezas em nós. Irmãos, o Espírito Santo trabalha nos mostrando cada dia os defeitos que precisamos vencer. E quando, pelo poder do Espírito Santo, nós vencemos um defeito, o Espírito Santo nos mostra outro defeito. E vamos descobrindo defeito após defeito. E sempre nos sentiremos pecadores, sempre nos sentiremos longe de Deus, para que corramos os seus braços. Isto chama-se santificação. Este processo deve acontecer no cristão. Veja, irmãos, ele diz que se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Portanto, há uma natureza pecaminosa que habita em nós, que precisa ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Isto tudo acontece neste tempo de santificação. Vejam também em 1 Carta a Coríntios, capítulo 15. Paulo diz que, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, a santificação é um período em que nós precisamos obter vitória sobre o pecado. Mas quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. O seu sangue, a sua presença em nós, na nossa mente, mudando e moldando o nosso caráter à sua semelhança. Filipenses capítulo 1, verso 16, Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus que começou a boa obra de santificação, logo após a justificação, terminará a sua obra. Mas ai daquele que não perseverar até o fim. Por isso que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabem por quê, irmãos? Porque muitas pessoas se batizam, muitas pessoas aceitam até Jesus como seu salvador pessoal, são justificados, mas não querem passar por este período de santificação. Resultado, voltam atrás. Jesus contou muitas parábolas. Parábola do semeador,
várias sementes em diferentes campos ou em diferentes lugares. Uma que caiu em boa terra, outra que caiu entre os espinhos. São crentes esses que aceitam Jesus, mas que as agruras da vida, as tentações, as preocupações acabam abafando a convicção da mensagem. Desistem, porque não querem passar por este período de purificação, de vitória sobre o pecado em nome de Jesus Cristo. Agora, irmãos, glorificação, o que é? Salvação da presença do pecado. Fomos justificados, fomos salvos da pena do pecado. Na santificação, somos salvos do poder do pecado em nome de Jesus Cristo. Vencemos os defeitos do caráter. Mas ainda não fomos salvos da presença do pecado. O pecado ainda nos cerca. Ainda podemos cair. Ainda podemos voltar atrás e desanimar. Somente na glorificação, o pecado finalmente se afastará de nós, pois Satanás será expulso e nunca mais sofreremos tentação. Irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 4 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, só chegará a glorificação aquele que passar pela santificação e sair aprovado em nome de Jesus Cristo. Filipenses 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, irmãos. Aqui é a glorificação. Quando o pecado finalmente se afastar de nós, quando não mais sofrermos tentação para pecar, quando vivermos eternamente ao lado do nosso Redentor. Mas precisamos passar pela santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é deste aspecto da santificação que eu quero tomar uns minutos. Você está se santificando? Você acha mesmo que santificação é fanatismo? Você acha que, continuando a viver uma vida de pecado, verá a Deus? A Bíblia diz que não. Portanto, santificação não é legalismo, muito pelo contrário. É vencer o pecado em nome de Jesus Cristo, porque Jesus não nos salvou para continuarmos no nosso estado decaído. O bêbado, o adúltero, é justificado quando recebe Jesus como seu Salvador, não para continuar bêbado, mas para ser transformado de glória em glória, até atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo. Isto chama-se santificação, sem a qual ninguém chegará à glorificação. Irmãos, a divindade aparece dentro deste plano da salvação, dentro destas três fases para a eternidade. Nós encontramos aí a divindade presente. Vejam, na justificação, o Filho fez por nós, ou seja, Jesus deu a vida por nós. Tomou a morte que nós merecíamos e deu-nos a vida que ele merecia. Na santificação, agora é o Espírito Santo que opera em nós. Jesus disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador, não consolo, Consolador. Ele estará convosco, vos guiará em toda a verdade, vos santificará. Portanto, o Espírito Santo opera em nós a santificação. Você está buscando o Espírito Santo na sua vida? Você está buscando a direção de Deus, a direção do Espírito Santo para a compreensão da palavra? No próximo tema, nós falaremos ainda mais sobre este assunto maravilhoso. Na glorificação, o Pai fará em nós novas criaturas, glorificadas, transformadas, com um novo corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Meus irmãos, abracemos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu espero que você tenha compreendido e no próximo tema, como eu falei, vamos continuar a abordar sobre estes assuntos maravilhosos. Venha comigo a esta oração. Obrigado, Jesus Cristo, porque nos justificou. Através do seu sangue derramado na cruz, o Senhor nos justificou e nos libertou da pena do pecado que é a morte. Muito obrigado, porque por mais que morramos nesta terra, se acreditarmos em si, viveremos por toda a eternidade. Obrigado, Pai, por esta fase de santificação, uma fase muito delicada. Sofremos tentação momento a momento, mas obrigado pela promessa da vitória em Cristo Jesus.
Senhor, obrigado pela glorificação. Muito em breve, nós seremos glorificados. Teremos um novo corpo e habitaremos eternamente ao seu lado. Ó Senhor, venha operar em nós a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não deixem de compartilhar este vídeo, que eu acredito ser importante. Nós nos veremos amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá.